I never made it, but I know what it takes. Bom dia, famílias, bom dia, alunos, alunas, bom dia, quarto ano. Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática e com ela também estamos iniciando uma nova semana e iniciando uma nova quinzena. Quinzena esta, no qual nós vamos discutir a temática Respeito é bom e todo mundo gosta. Vejam que temática interessante. Falar de respeito é sempre muito importante e nós vamos começar hoje com um card todo especial, falando de nossa família. Vejam só o nosso card e em seguida a nossa reflexão. Silly my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Como vocês viram, o nosso card traz como mensagem: o respeito começa na família. Respeite a sua. E aí, você respeita a sua família? Tem respeito pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos avós e por uma diversidade de tipos de família que nós temos nos dias atuais. Às vezes moramos com outras pessoas, moramos com um primo, com uma tia, e aí cada um tem a sua família e cada família tem que ser respeitada. E isso vai partir de mim, vai partir de você. A gente tem que respeitar a nossa família, temos que valorizar. Assim, assumimos o compromisso, nós vamos firmar agora aqui o nosso compromisso de sempre mantermos o respeito com nossa família, de valorizarmos cada pessoa que compõe a nossa família. Combinado? Então, deixa aqui um recadinho sobre a importância da família para vocês nos comentários do vídeo. Quero ver aí todos vocês participando, interagindo comigo e discutindo o nosso card de hoje. Respeito é bom e todo mundo gosta. E na nossa aula de matemática de hoje, nós faremos uma retomada a um conteúdo que a gente estudou lá no início do ano letivo. Sistema de numeração decimal. Nosso sistema de numeração é tão rico que vale a pena a gente revisar e aprofundar, além de conhecer ainda mais sobre o mesmo. Então hoje nós vamos revisar sobre ordens, classes, valor absoluto, valor relativo. Então fiquem muito atentos às dicas que eu vou estar repassando para que a gente possa revisar e aprender ainda mais sobre esse conteúdo. Trago de início uma animação bem explicativa, bem bacana, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como sempre, façam anotações no caderno para não esquecer de nada. Combinado? Então vamos conhecer mais sobre o nosso sistema de numeração? O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Vou utilizar um cubinho para dar esse exemplo. Aqui temos uma unidade de cubinho. Aqui temos um grupinho de 10 unidades, ou seja, uma dezena. Agora temos 10 grupinhos. E cada grupinho tem 10 cubinhos. Então temos uma centena, e assim por diante. Os símbolos matemáticos utilizados para representar o número no sistema decimal são chamados de algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses algarismos são chamados de indo-arábico, porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Com os algarismos, formamos os numerais. Os números são divididos em ordens e em classes. Temos a primeira classe, que é chamada de unidade simples. Essa vocês já conhecem. A segunda classe é a classe dos milhares. A terceira classe, a classe dos milhões. Essas são as 3 primeiras classes, mas existem muitas outras, como os bilhões, os trilhões, os quatrilhões e assim por diante. Cada classe está dividida em 3 ordens. As unidades simples têm a centena, a dezena e a unidade. Os milhares, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Os milhões têm as unidades de milhão,
as dezenas de milhão e as centenas de milhão. Agora, vamos encaixar as ordens dos números. A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado da direita para a esquerda. A unidade ocupa a primeira ordem. A dezena ocupa a segunda ordem. A centena, a terceira ordem. A unidade de milhar, a quarta ordem. A dezena de milhar, a quinta ordem. A centena de milhar, a sexta ordem. A unidade de milhão, a sétima ordem. A dezena de milhão, a oitava ordem. E a centena de milhão, a nona ordem. Então, cada algarismo em um número ocupa uma ordem. Agora que já preenchemos toda a nossa tabela, observe o número 3.435.234 unidades. Quantas classes tem esse número? Esse número tem 3 classes. 1, 2, 3. A classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Quantas ordens tem esse número? Esse número tem 7 ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? O algarismo 3 ocupa a ordem das dezenas de milhar. E como se escreve esse número por extenso? 3.435.234 unidades. Vamos decompor esse número? Para quem não se lembra, decompor é representar o mesmo número de forma diferente. Geralmente está relacionado às suas ordens. Por exemplo, esse número tem 3 unidades de milhão, tem 4 centenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Agora, sem a tabela, quantas classes tem esse número? Bom, para facilitar, primeiro vamos separar as classes. Já aprendemos que a cada 3 ordens temos uma classe. Então, vamos contar da direita para a esquerda e colocar um ponto para dividi-las. 1, 2, 3, ponto. Essa é a classe das unidades. 1, 2, 3 e o ponto. Essa é a classe dos milhares. Aqui sobrou 2 ordens, 2 algarismos, mas essas ordens já fazem parte de outra classe, a classe dos milhões. Então, a última classe nem sempre é composta por 3 ordens. Cuidado para não se confundir e dividir as classes da esquerda para a direita, pois assim o valor e a leitura do número ficará incorreta. Então, lembre-se sempre de dividir os algarismos da direita para a esquerda. Pronto! Agora que dividimos com os pontos, quantas classes tem esse número? Temos 1, a classe das unidades, 2, a classe dos milhares e 3, que é a classe dos milhões. E quantas ordens? Bom, contaremos quantos algarismos tem. Assim, saberemos quantas ordens tem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. E como escrevemos esse número por extenso? Escrevemos assim: 23.456.000 ou 56 milhares, tanto faz, e 234 unidades. E agora, me diga, sem olhar na tabela, qual é o algarismo que ocupa a ordem da dezena de milhar? Essa é a unidade de milhar e essa é a dezena de milhar. Então, o algarismo que ocupa essa ordem é o 5. Gostaram da apresentação? Tenho certeza que sim.
Mas agora eu trago uma outra animação ainda mais legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E esta animação irá apresentar para vocês o que é valor absoluto e valor relativo. Lembrando, valor relativo pode ser chamado também de valor posicional. Então, quando vocês virem falar de valor relativo, estamos falando de valor posicional. Se ouvir falar de valor posicional, estamos falando de valor relativo, tá? Não esqueça disso. Então, muita atenção às dicas desta animação. E aí, pessoal? Tudo certo? O assunto de hoje é valor absoluto e valor relativo. Vocês já sabem da importância dos algarismos em nosso sistema de numeração, né? São eles que usamos para formar todos os números. Mas o que é valor absoluto? E relativo? Vou dar um exemplo. Vamos pegar um número qualquer. Esse está ótimo, senhor Lobão. Obrigado. O número 349 é formado pelos algarismos 3, 4 e 9. Saibam que o valor absoluto do algarismo não depende de sua ordem no numeral. É o valor do algarismo em si, independente de sua posição no número. Querem saber qual o valor absoluto de cada um desses algarismos? Começamos pela unidade. O valor absoluto é 9. Na dezena é 4. E na centena é 3. Muito simples, não? Já o valor relativo também é chamado de valor de posição. Sabem por quê? Porque ele depende justamente da posição que o algarismo ocupa no numeral. Que tal analisarmos o valor relativo de cada um desses algarismos? Começamos sempre pela unidade, não se esqueçam. Na casa da unidade temos o 9. Ele equivale a 9 unidades, certo? Seu valor relativo é, portanto, o 9 mesmo. Na casa da dezena temos o 4. Seu valor relativo equivale exatamente à quantidade de dezenas que ele representa. Nesse caso, são 4 dezenas, ou seja, 40. Por fim, temos na casa da centena o 3. Ele representa 3 centenas, portanto, seu valor relativo é 300. Viram como não é tão difícil quanto parece? Que beleza! O senhor Lobão fez um trabalho de primeira, hein? Agora vou nessa. Até mais! Chegou a hora da nossa atividade. Estou encaminhando 3 cards lá no nosso grupo de WhatsApp, onde vocês deverão fazer a atividade no caderno, tá? Essa atividade não é no livro didático. Vocês deverão copiar e responder no caderno, de acordo com o que foi apresentado aqui na videoaula. Surgiu dúvida na hora da atividade? Assista a videoaula novamente. Além disso, eu vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo outros links de videoaulas que tem no YouTube para que vocês possam aprofundar. Durante a atividade, depois da atividade, vocês podem estar assistindo esses outros vídeos de forma de aprimorar o conhecimento de vocês. Olha só que interessante, é sempre bom aprender mais, não é isso? Então, ficamos por aqui, finalizamos nossa aula de matemática. Boa atividade para vocês. Ao finalizar, encaminhe a foto para o professor e aguarde o link da correção do dia. Combinado? Grande abraço e até a nossa próxima aula.